Boa tarde, pessoal de casa. Bom dia, boa noite. Estamos aqui também de casa gravando essa aula, dando continuidade à nossa trajetória de legislação. Primeira aula, então, vimos o Estatuto do Idoso. Na segunda aula, vimos a Constituição Federal, especificamente o capítulo direcionado à tua área aí do GHC, da saúde. Artigo 196 ao 200, espero que a gente tenha conseguido complementar o teu estudo, mas continua aí. Eu sei que não é fácil estudar em casa, te organiza. Eu sei que o marido, a esposa, enfim, a filharada tá em volta, tá tocanando, tá agitando, mas esse é um tempo que é primordial, porque a vida não para. O coronavírus está aí, a pandemia está espalhada, mas estamos aí, né? Temos que ter toda a disposição, energia positiva. Vamos lá, vamos energizar coisas boas. E eu tô aqui contigo do outro lado, aqui na minha casa, para a gente fazer essa nossa terceira aula, primeira aula do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, de imediato, vou pedir para que tu te organize. Então, separa a tua apostila. De novo, para aqueles que não têm o material, que não têm a apostila, vai no computador, vai no celular, entra no Mr. Google, coloca lá o Estatuto da Criança e do Adolescente, vai entrar no site do Planalto, clica lá, abre a lei, abre o Estatuto e começa a leitura junto comigo. Mas aquele que já tem a apostila, só pega a sua caneta mágica e grifa as frases e as palavras-chave que eu vou te pontuar ao longo dessa aula. Aqueles que vão estar acompanhando junto comigo aqui no computador ou no seu celular, você vai ter que pegar essa caneta e vai ter que anotar no seu caderno justamente o artigo e as palavras ou frases que nós mencionaremos, para posteriormente, quando a gente voltar às aulas físicas lá no curso Vigor, você receber a sua apostila e na sua revisão você vai grifar tudo isso de novo. Fechou? Então tua pausa agora no vídeo, te organiza e aí sim, vem comigo. Estatuto da Criança e do Adolescente, nós começaremos o nosso estudo justamente na definição do que seja uma criança e um adolescente. Então vem comigo no artigo 2º da lei. Considera-se criança para os efeitos da lei a pessoa com até 12 anos de idade incompletos. Então criança vai até 12 anos de idade incompletos. Então, por favor, grifa criança até 12 anos de idade incompletos. O que nos quer dizer que criança é aquela pessoa que tem idade até 11 anos, 11 meses, 30 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. É isso. Virou a meia-noite e ela completou 12 anos, por isso 12 anos incompletos. Porque quando virou a meia-noite e estabeleceu o seu aniversário, ela estabeleceu 12 anos completos. Com 12 anos completos, ela virou adolescente. E adolescente vai então de 12 anos completos, na data do seu aniversário, até 18 anos. Então grifa lá a parte do adolescente. Aquela compreendida entre 12 e 18 anos. Também poderia estar 18 anos incompletos? Sim, poderia. Mas o que o Estatuto fez? Deixou bem vago e abrangente. Mas tu sabes, vai ser a mesma metodologia. O correto seria 18 anos incompletos? Sim, porque quando ele completar 18 anos, ele já não será um menor. Não será mais um menor. Então, criança até 12 anos de idade incompletos. Adolescente, aquele entre 12 e 18 anos. E aí eu já te abro uma pergunta. Então quer dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente só é aplicado àquele que tenha no máximo, aquele jovem que tenha no máximo 18 anos? Pode ser uma pergunta de concurso público essa. E aí, qual é a resposta? Resposta é não, não. É só, pensa comigo, só aplicado a menores de 18 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente? Não. E aí eu tenho que vir contigo, ó, vem comigo, naquelas palavrinhas mágicas que eu sempre te chamo a atenção, só, somente, apenas, exclusivamente.
No dia da tua prova, tu tem que pegar essa caneta Bic que vai te acompanhar durante a prova, porque vai ter que sublinhar, circular. Porque tu já sabes a resposta em casa. Porque em 90% das vezes essas afirmações são equivocadas, estão erradas. E sim, o ECA pode ser aplicado àquele maior de 18, mas que não ultrapasse os 21 anos. E não será nessa aula que nós estudaremos este capítulo das medidas socioeducativas, que são aplicadas apenas ao adolescente. Porque a criança é aplicada a medida protetiva ou medida de proteção. Ao adolescente a gente aplica medida socioeducativa. E dentre as medidas socioeducativas, tu estudará na próxima aula comigo. A mais grave delas é a internação, que sim, pode ter como período máximo os 21 anos de idade. Por isso o ECA pode ser aplicado àquele jovem que tenha mais de 18. Mas o máximo de idade de aplicação do ECA para este jovem é os 21. Fechou? Volta comigo então. E vamos fazer a leitura do parágrafo único. Nos casos expressos em lei, já mencionei para ti, internação, aplicação de medida socioeducativa ao adolescente. Aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21. Então já mencionamos este assunto. No máximo a idade será de 21 anos. Na próxima aula a gente retoma a aplicação das medidas socioeducativas. Vem comigo no artigo 4º. E eu quero agora, quem já leu o Estatuto do Idoso, quem acompanhou a primeira aula que a gente trouxe aqui, o Estatuto do Idoso, não leu exatamente isso comigo? É dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade e do poder público zelar por todos esses direitos relacionados à criança e ao adolescente. Não é o mesmo escrito do Estatuto do Idoso? Sim. Por isso que eu te trouxe referências e sempre fico estabelecendo paralelos para que tu estabeleça as tuas conexões e pense assim, opa, então em relação aos grupos vulneráveis, essa parte introdutória, ela é muito parecida para todos. Tu vais ter que decorar todas as vezes? Não, eu quero que tu entendas, faça as tuas anotações e justamente quando eu estou aqui contigo na aula, faz isso, pontua, circula, ver ECA, ver Estatuto do Idoso. O artigo 4º corresponde ao artigo qual do Estatuto do Idoso, do ECA. Faz esse paralelo comigo, que muita coisa a gente não vai ter que decorar. Eu quero que tu entendas. E da mesma forma que aparece no Estatuto do Idoso, o artigo 4º também aparece para o ECA. É dever da família. Conjunto de famílias forma uma comunidade, conjunto de comunidades forma sociedade, mais poder público. Assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, educação, esporte e lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Também te trouxe que esses direitos aqui elencados são um mix dos direitos fundamentais que estão garantidos no artigo 5º da nossa Carta Magna e os direitos sociais que estão previstos no artigo 6º do texto constitucional. Lembra disso, que é muito importante não só para esse concurso que tu vai prestar, mas para os concursos que seguirão na tua trajetória. Então vamos nessa, vamos para o que interessa, título 2 dos direitos fundamentais. E agora, para ti, profissional da saúde, para ti que te inscreveu, que está fazendo parte do curso do GHC, agora o teu foco é total, binóculo agora, radar, toda a tua atenção aqui. Então se tu tá dormindo, se tu tá mexendo no WhatsApp, se tu tá fazendo qualquer coisa, se a família tá te trabalhando, filha, aí em casa, do lado da mamãe e do papai, para de incomodar a mamãe e o papai, vai brincar lá no quarto, agora você precisa de foco. Muitas informações agora aqui são fundamentais
para o teu concurso, para a prova que virá. A gente sabe que a gente ganhou um pouquinho de tempo em função do coronavírus, mas é ao mesmo tempo, pensa comigo, se você tivesse lá no curso presencial no Vigor, seria o mesmo estudo que essa aula EAD aqui, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então eu preciso de ti aí do outro lado agora. Foco comigo agora. Então vem no artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo. Primeiro ponto. E as gestantes... Opa, então eu quero que tu grife gestante, porque gestante não é qualquer mulher. Antes a gente estava falando de mulher. Lato sensu, mulher geral. Agora ele está reproduzindo uma mulher específica. Ele está intitulando uma mulher específica. E aqui estamos tratando da gestante. Então grifa aí. A gestante é garantido o quê? Nutrição adequada, mas o mais importante, atenção humanizada à gravidez. Gestante está grávida. E o que o SUS tem que proporcionar para ela? Atenção humanizada a essa gravidez. Ao parto e ao puerpério. E atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. A gente sabe as características do SUS. O acesso no SUS é igualitário e universal. Isso é uma característica que prepondera. Mas também não tem a integralidade desse acesso ao sistema, sim. É integral a essa mulher. E tu viste que no artigo 8º caput estão mencionadas todas as fases do período gestacional desta mulher. Então todas as fases estão aqui elencadas. Estão elencadas o perinatal, o pós-natal, o pré-natal, até o estado do puerpério. E o que é o puerpério? Para quem já estudou um pouquinho mais, que já está um pouquinho mais atento a essa nomenclatura, o puerpério ou estado puerperal é toda aquela modificação química, física, biológica, fisiológica no corpo da gestante. E o que acaba por produzir consequências às vezes não agradáveis. Essa mulher às vezes sai de si, principalmente em qual momento? No momento durante ou logo após o parto. E aí o que pode acontecer durante ou logo após o parto? O estado puerperal mexeu tanto e desequilibrou tanto essa mulher que o emocional dela acabou. A razão dela foi para o espaço. E o que ela fez com o próprio filho? Às vezes, graças a Deus, que diminuiu muito esse tipo de crime no país. É isso mesmo que tu pensou em casa. O infanticídio nasce aqui. O infanticídio nada mais é do que matar o próprio filho, pois esta mulher está sob a influência do estado puerperal. Então, durante o parto, ou logo após a realização do parto, ela está influenciada sobre esse estado puerperal e acaba por ficar cega e matar o próprio filho. Então, fica atento a esses termos, tá bem? Seguindo o baile, vamos para o parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Opa! Se o caput do artigo 8º mencionou todos os ciclos, todas as fases do período gestacional dessa mulher, o parágrafo 1º refere-se apenas ao período pré-natal e será realizado por profissionais da atenção primária. Então tem o grifo aí, pré-natal, atenção primária, pré-natal, atenção primária. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação no último trimestre. Bom, gente, banca adora números, adora prazos. Então, se apareceu aqui que deverá ser garantida a vinculação desses relatórios no último trimestre da gestação, você vai ter que grifar no último trimestre. Pega a caneta mágica e sublinha, grifa no último trimestre. Ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantido o direito de opção desta mulher. Seguindo o parágrafo 4º.
incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica. Se a gente menciona um tipo específico de assistência, eu quero que tu grifes aí qual é a assistência que é proporcionada para a gestante. Assistência psicológica, grifa ali, assistência psicológica. Em qual momento? Assistência psicológica no período pré e pós-natal. Olha o pós-vírgula, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Então essa assistência psicológica, pensa aí, estado puerperal, são todos aqueles fenômenos físicos, biológicos, químicos que mexem com a mulher, com o emocional, com a psique dessa mulher. E aí, em qual momento você acha que essa mulher tem que ter uma assistência psicológica? Antes e pós-parto. Então, logo, pré e pós-natal. Fechou? Faz uns raciocínios que você não vai precisar decorar algumas coisas. Muita coisa tem lógica. E para você que já é um profissional da saúde, está buscando seu espaço num concurso, principalmente aqui no nosso curso Vigor do GHC, essas informações também, muitas você já tem, mas é importante que a gente estabeleça alguns links para que a gente não tenha que decorar tanta coisa. Então segue comigo e vamos lá pro parágrafo 5º. Parágrafo 5º, a assistência referida no parágrafo 4º. Qual é a assistência? Psicológica. Também será prestada a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. E também para aquelas gestantes e mães que se encontrem em estado de privação da sua liberdade. Então aqui está uma ótima questão de concurso. Você imagina que a banca te remete a um questionamento. A assistência psicológica será garantida à gestante no período pré e pós-natal, mas apenas aquela que manifestar interesse de entregar seu filho à adoção. E aí o que está faltando na questão? As mães e gestantes que estão privadas da sua liberdade. Então essa questão está incompleta, justamente porque trouxe de novo elementos como somente, apenas e exclusivamente. Muito cuidado com isso. Ótima questão de concurso. Seguindo para o parágrafo 6º, a gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência. Teu grifo, então, um acompanhante. Quem é que escolhe esse acompanhante? É o SUS? É o médico? É o marido? O marido não manda nada, em primeiro lugar, né? Mas quem é que tem essa opção? Quem é que escolhe? É um acompanhante de sua preferência. Quem escolhe é a própria gestante, a própria parturiente. Questão de concurso aqui. Essa questão batida nos concursos públicos. Então anota aí. Um acompanhante de sua preferência. Seguindo. Durante qual período? Pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto imediato. Também é importante que a gente fique com a ideia dos períodos que o acompanhante vai estar presente ali na sala. Então é no pré-parto, durante o parto e no pós-parto imediato, tá? No pós-parto imediato. Seguindo para o parágrafo 8º, a gestante tem direito a acompanhante saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Outra questão campeã de concurso aqui. A banca vai te afirmar que é opção da mãe, é opção da gestante, é a opção da parturiente a escolha se vai ser realizado um parto natural ou uma cesariana. E é a opção dela. O que está escrito lá no final? Que o parto natural é regra geral. A gente vai tentar estabelecer todas as condições para que aquela gestante ganhe seu filho naturalmente. E apenas a cesariana vai aparecer na vida desta mãe por motivo médico. Então teu grifo lá, cesariana por motivos
médicos. Então, diferentemente do direito acompanhante, que ela tem a preferência da escolha, quem é que determina aqui se vai ser cesariana ou não? É o médico. Então, muito importante essa informação para nós. Então, tem o grifo aí. Cesariana apenas por motivos médicos. Sim, você imagina aí aquela situação do SUS. A gente está falando de SUS, a gente não está falando aqui do convênio, da situação do hospital particular, a gente está falando do SUS. Qual é a regra geral? Parto natural. Parto natural. E a cesariana? Motivo médico. Em quais opções, quais situações isso pode acontecer? Imagina que aquela criança, aquele bebê, está com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Imagina que ele está numa posição fetal diferente da que é tradicionalmente usada, que ele vai ter que estar com a cabeça para o ventre, voltado para o ventre, e ele está com os pés também. Se o médico não conseguir girar essa criança, ele faz essa manobra e tenta, não vai ser possível a realização do parto natural. E todas as mulheres conseguem dilatação suficiente para a realização do parto natural? Não. E você imagina que esse bebê começou a entrar em um processo de sofrimento, porque já está passando da hora dele nascer. Então também vai ser caracterizado a utilização da cesariana. Isso é só para dar alguns exemplos para ti, tá bom? Seguindo o nosso baile, vamos agora para o artigo 9º. O artigo 9º traz que o poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então gostaria que no teu material você grifasse o termo aleitamento materno e continuasse no pós-vírgula, inclusive para aquela mãe que está privada da sua liberdade. Tá bom? Isso é outra questão de prova para nós. Pulamos para o artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares. Grifa aí, públicos e particulares. Como a gente está numa área muito delicada que é a saúde, e a gente tem mencionado muito o Sistema Único de Saúde, a nossa mente tende a vincular esse atendimento apenas a hospitais públicos, mas os particulares também fazem parte do artigo 10º, então tem o grifo muito importante, públicos e particulares. O que esses hospitais e estabelecimentos são obrigados? Você vê que tem um rol ali de 6 incisos e a gente vai apenas pontuar o primeiro. Os demais você vai ler em casa, isso é tema de casa. O primeiro é o mais importante. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais pelo prazo de 18 anos. Que estatuto que a gente está estudando aqui? Criança e adolescente. Qual é o máximo da idade de um adolescente? 18 anos, é isso que tu vai vincular. Então esses prontuários que eles são individuais ou coletivos? Individuais. Primeira característica que tu vai grifar ali no artigo 10, inciso 1º. São prontuários individuais que devem permanecer nos registros desses hospitais e estabelecimentos pelo prazo de 18 anos. Também vou mencionar o inciso 5º contigo, então nós vamos fazer uma leitura rápida. Eles também são obrigados a manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato, que é o recém-nascido, a permanência junto à mãe. O 5º também é o segundo mais cobrado. De resto, vai ser leitura em casa para vocês. Pula comigo aí para o artigo 11. Pula aí para o artigo 11, parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente. Já vimos essa, hein? Já vimos essa em qual legislação? Estatuto do Idoso. Da mesma forma apareceu este mesmo artigo. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente o quê? Aqueles que necessitarem. Então tem o grifo. Gratuitamente aqueles que necessitarem. Medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas
relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes, de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Eles não mexem no restante do enunciado desse texto do artigo 11, do parágrafo 2º. Então, o mais importante tu já notaste. É concedido esses medicamentos, essas próteses, órteses, gratuitamente àqueles que necessitarem. Então, é a criança e adolescente que realmente necessitar. Continua comigo no parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente. Muito cuidado aqui. Então, os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente. Grifa aí, diário ou frequente. Pensa você aí, enfermeiro e enfermeira que faz plantão. Você não faz plantão? Com licença que eu vou tomar um gole d'água. Quem faz plantão, quem faz regime de escala 24 por 72, 24 por 96, enfim, 12 por 24, 12 por 48, você vai ter contato diário com o seu paciente ou vai ser frequente esse contato? Vai ser frequente, porque diário todos os dias. Então você que está em regime de plantão, o plantonista, ele não vê o seu paciente todos os dias, mas deixa de ser seu paciente? Não. Então por isso o teu grifo é muito importante aqui. É o cuidado diário ou frequente. Tá bem, acaba por aqui? Não. Diário ou frequente de crianças na primeira infância. Então teu grifo continua sublinhando aí. Eles receberão o que? Formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco, para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Então, resumo da obra. Você vai grifar cuidado diário frequente, crianças na primeira infância, formação específica e permanente desses profissionais. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão. E o teu grifo justamente vai para cá. Deverão. Ele vai substituir a banca, o examinador, ele vai substituir deverão por qual palavra? Poderão. E poderão virou faculdade, não obrigação, diversamente do que já está proposto aqui no nosso artigo 12. Deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de quem? De um dos pais ou responsável. Então, teu grifo agora também. Tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Então é a situação típica da internação, mas não a internação aquela da aplicação da medida socioeducativa, que é como se fosse uma restrição da liberdade daquele adolescente. E sim, a gente está cuidando de qual área aqui? A área da saúde. Este adolescente, essa criança foi internado por motivos médicos, motivos de saúde. E aí o que vai ser garantido? Permanência integral de um dos pais ou responsável. Vamos para o artigo 13 agora. Artigo 13, vem comigo na leitura. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade. Então, vem comigo de novo. Suspeita de castigo físico, tratamento cruel ou degradante, maus tratos contra criança ou adolescente, você tem obrigação de comunicar a quem? Ao Conselho Tutelar. E aí é muito fácil de a gente fazer uma questão de prova para te puxar o tapete. Imagina você aí, se eu colocasse uma questão, você vai ser obrigado a comunicar ao Ministério Público. Você é obrigado a comunicar ao Juizado da Infância e do Adolescente. Não são questões e alternativas tentadoras de marcar? São. Mas
suspeita de castigo físico, tratamento cruel, degradante, maus tratos, você denuncia obrigatoriamente, você relata obrigatoriamente a quem? Ao Conselho Tutelar. Segue a leitura comigo. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção. Manifeste interesse em entregar seus filhos para onde? Adoção. Então grifa aí, adoção. Serão obrigatoriamente encaminhadas para onde? Para o juizado da infância e da juventude. E aí não é muito fácil o que ele fazer? Ele trocar? Suspeita de maus tratos, castigo físico. Você deve comunicar obrigatoriamente ao juizado da infância e da juventude. Aquela mãe gestante que tem o desejo de entregar seu filho para adoção deve comunicar o fato obrigatoriamente ao Conselho Tutelar. Mas aí é muito fácil da gente não cair nessa pegadinha. Pensa aí comigo. Quem é que define a vida desse jovem? Quem é que vai autorizar, chancelar, decidir a vida desse jovem que vai ser adotado? O juiz. Se é o juiz que vai determinar a vida desse jovem, dessa criança ou desse adolescente, logo a mãe que manifeste o interesse de entregar o seu filho para adoção, para quem que a gente vai obrigatoriamente se dirigir? Juizado, juizado da infância e da juventude. E logo vai sobrar quem? Qual figura para ser relatada um caso de maus trato, conduta de castigo físico degradante contra esse jovem, contra essa criança? Conselho Tutelar. Fechou? Então vamos embora. Seguimos agora para o artigo 14. Artigo 14. Artigo 14, caput. Primeiro, o Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica. Médica e odontológica. Então, vamos grifar as duas especialidades. Médica e odontológica. Para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil. Teu segundo grifo. Médica e odontológica é o primeiro, que afeta em qual tipo de população? Infantil. Não é infanto-juvenil, é apenas infantil. Logo, apenas a criança tem esse direito aqui. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Aqui a gente não vai fazer distinção de grifo, a gente vai pegar a caneta e vai grifar todo o parágrafo 1º, porque essa é uma típica questão que aparece naquelas questões de concurso com Romanos. Romano 2, é obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades competentes? Sim. Aparece muito essa questão em prova. Que mais? Parágrafo 3º. A atenção odontológica, grifa. Te lembra que no caput a gente mencionou as duas especialidades, médica e odontológica. Aqui no parágrafo 3º, o estatuto faz menção apenas à parte odontológica, por isso a gente tem que grifar. Ela terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento, sim, por obviedade, como é que o dentista vai conseguir fazer um exame se está dentro da barriga da mãe, e posteriormente no 6º e no 12º anos de vida. Então presta atenção comigo aí, quais são os limites de idade? Não são em todos os anos. É no 6º e no 12º. A gente está tratando de qual tipo de jovem aqui? É a criança e o adolescente ou apenas a criança? Apenas a criança. Qual a idade máxima de uma criança? 12 anos. A idade máxima de uma criança são 12 anos incompletos. Te lembra disso? Então, o último atendimento da atenção odontológica dessa criança será aos último aos 12. Metade de 12 é 6. Então, depois que ele nasceu, o primeiro será com 6
e o último será com 12 anos. E parágrafo 5º. Parágrafo 5º, é obrigatória a aplicação a todas as crianças nos primeiros 18 meses. Tu nunca vai poder errar uma questão dessa, porque se ele colocar 18 anos, criança tem 18 anos? Não, aí já passamos para a parte do adolescente. Logo, se aparecer a nomenclatura 18, só poderá ser vinculada à criança em relação a meses. Muito importante nosso grifo aqui também, 18 meses. Protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção em consulta pediátrica e de acompanhamento de criança de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Gostaria também que tu grifasse este final. A gente faz todo esse acompanhamento nos primeiros 18 meses desta criança para detectar algum problema psíquico. Então a gente vai acompanhar o seu desenvolvimento psíquico durante essa jornada. Fechou? Então agora nós vamos para o artigo 16. Pessoal da saúde, encerramos esta parte. Claro que se eu sou banca e vou realizar a elaboração de uma questão de concurso para ti que está estudando para a banca do GHC, Fundatec, se eu não me engano, eu vou pegar dentro do Estatuto da Criança e Adolescente essa parte inicial da aula que a gente mencionou para ti. Mas a gente nunca sabe o cara que vai fazer a tua banca. Não sabe o cara que vai fazer a tua questão de concurso. Então, dá um pause aí, toma uma água, refresca aí a memória e depois retoma comigo. A parte da saúde se encerra aqui. Daqui para diante são os outros capítulos, outros campos do Estatuto da Criança e Adolescente. E o primeiro que nós veremos a partir de agora é o direito à liberdade, respeito e dignidade. Também não estudamos na primeira aula, quando relatamos aqui o Estatuto do Idoso? Sim. E o que eu ia te chamar a atenção? E eu falei sobre isso. O que eu ia te chamar a atenção? Que a gente voltaria nesse tópico quando estudássemos o Estatuto da Criança e Adolescente. E principalmente no artigo 16, que diz o seguinte: o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. O direito à liberdade. Tu vai ter que decorar todos esses incisos? Não. Liberdade está em qual campo constitucional? Artigo 5º, direitos fundamentais. E lá está o direito de locomoção, a nossa liberdade de ir e vir. Lá está o direito de crença, liberdade de crença. Liberdade de expressão, de expressar o quê? O nosso pensamento. Não está lá a liberdade religiosa? Também. Tudo isso está lá no Constitucional. Tudo isso está lá no Estatuto do Idoso, igualzinho. O que não está igualzinho? Inciso 4. Qual o maior direito de uma criança ou adolescente que, infelizmente, no país que nós vivemos, não é garantido a ela? Olha ali, ó. A liberdade de brincar, de praticar esportes e divertir-se. Então o teu grifo vai para onde? Justamente para o inciso 4. A liberdade mais importante de uma criança é a liberdade dela poder brincar, dela poder praticar esporte e divertir-se. Sim, é o inciso 4, porque de resto é igual à cópia do Estatuto do Idoso. Vamos nessa então agora para o 18A. 18A traz que a criança e o adolescente têm o direito de ser educados e cuidados sem o uso do castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, pelos pais, pelos integrantes da família ampliada. Na próxima aula nós vamos estudar justamente isso, o que é o conceito de família extensa, que é o mesmo de família ampliada, pelos responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas, e aí nós estamos pisando também na próxima aula, ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar deles.
tratá-los, educá-los ou protegê-los. E aqui não entra o professor, não entra a direção da escola. Sim, entra. E o que a gente vai ler? O parágrafo único. A gente vai fazer a distinção do que seja um castigo físico de um tratamento cruel ou degradante. E o que tu pensa em castigo físico? Hein? Vamos ler? Ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física. Logo, castigo físico, você aplicou força física. Você precisa realmente grifar isso? Mais um grifo para o seu material ou é mais fácil que a gente entenda? Castigo físico é aquele aonde é aplicado força física. E quando você aplica uma força física, naturalmente, o que vai gerar nessa criança e nesse adolescente? Lesão corporal, sofrimento físico. Então vamos ali, vamos ler. O que resulta? A linha A, sofrimento físico. Logo, olha a escadinha. Olha a escadinha. Castigo físico advém da aplicação de uma força física e resulta em um sofrimento físico ou em lesão corporal. Mas pensa aí, um sofrimento que é físico ou uma lesão são marcas externas. Então, um castigo físico resulta em marcas externas, inclusive uma própria lesão corporal. E o segundo tópico, tratamento cruel, degradante. O que pode resultar nesse adolescente? Olha as opções: humilhação, ameaça, ridicularização. Você imagina uma ameaça lhe deixando uma lesão, um roxo, uma equimose? Sim ou não? Não. Que mais? Ridicularização. Vai modificar o seu aspecto físico? Não. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Onde é que vai bater isso aí? É internamente. Então, da mesma forma que a gente fala tanto na palavra dignidade, honra, não é aqui que é aplicado? Pensa comigo. Quando a gente ridiculariza alguém, quando a gente humilha alguém, quando a gente ameaça alguém, onde é que a gente está afetando essa pessoa? É fisicamente, é externamente ou é internamente? É no seu psicológico, na sua dignidade que a gente está afetando ela. E é isso que eu quero que tu separes. Quando falar em sofrimento físico, lesão, você logo vai lembrar de castigo físico. Quando falar de humilhação, ridicularização, ameaça, logo eu quero que você lembre de tratamento cruel, degradante. Fechou? Marcas externas, castigo físico. Marcas internas, que afetam a psicologia, a dignidade dessa pessoa, tratamento cruel, degradante. Pulamos agora para o 18B. Os pais, os integrantes da família ampliada, as mesmas pessoas que nós mencionamos no artigo anterior, estão sujeitos, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas que serão aplicadas de acordo com a gravidade do caso. Então, te lembra daquele que castigou? Te lembra daquele que humilhou a criança e adolescente? A gente vai ver agora quais são as penalidades que estes educadores, que esses pais, esses responsáveis, esses agentes públicos serão submetidos. Primeiro, encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família. Este é o mais leve, ele vai assistir o quê? Palestras, programas educativos. Segundo, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Opa, aqui o furo é um pouco mais embaixo, né? Porque todo tratamento psicológico, psiquiátrico foi oriundo de uma ação mais grave. 3, encaminhamento a cursos ou programas de orientação. E quando a gente vai orientar um pai, ninguém nasceu, um pai ou uma mãe, né? Porque a gente fica falando só de pai, abusador,
pai que maltrata, mas também tem muita mãe ruim por aí, né? Não vamos só botar a culpa nos pais. O que vai acontecer? Esse pai e essa mãe nasceram muitas vezes sabendo como é que é ser pai, como é que é ser mãe? Não. E alguns abusos de correção disciplinar podem acontecer? Sim. Sim, podem. E o que vai se acontecer? A gente vai punir severamente esse pai e essa mãe? Não, a gente vai orientar esse pai e essa mãe para que futuramente consigam estabelecer um modo educativo mais coeso, né? Obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado. E o quinto, que é o mais leve, é uma advertência. A advertência é o famoso xixi, né? Pulamos agora para o capítulo 3 do direito à convivência familiar e comunitária. Se você quer um resumo, se você gostaria de ter um resumo do sentido que o Estatuto da Criança e do Adolescente quer trazer para você, quer trazer para os interpretadores, para todos nós, é a partir do artigo 19. A partir da leitura do artigo 19, nós vamos conseguir entender que a colocação dessa criança, desse adolescente numa família substituta, ou a colocação desse adolescente, dessa criança, num acolhimento familiar, num acolhimento institucional, é medida excepcional. Nós tentaremos de todas as formas a reinclusão dessa criança e desse adolescente no seio de sua família. E se não for possível, estendemos essa realocação para a família extensa ou ampliada. Mas, por favor, vem com toda a tua atenção aqui comigo a partir do artigo 19. Aqui começa todo o sentido do Estatuto da Criança e do Adolescente. É direito dessa criança e desse adolescente ser criado e educado no seio da sua família, e excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu desenvolvimento integral. Vixe, corrobora justamente com aquilo que a gente mencionou anteriormente. Parágrafo 1º. Toda criança ou adolescente que estiver inserido em programa de acolhimento familiar ou institucional, então aqui estão as duas modalidades de acolhimento que nós estudaremos, então grife, por favor, terá sua situação reavaliada no máximo, não é no mínimo. O que a banca vai fazer? No mínimo a cada 3 meses, no máximo a cada 3 meses, devendo a autoridade judiciária competente, com base em relatório elaborado por equipe interprofissional ou multidisciplinar, e aqui são sinônimos, a banca pode colocar tanto interprofissional, gosto tanto dessa palavra, interprofissional, tá bom? Não vamos entrar nessa celeuma, ou multidisciplinar. As duas formas estarão corretas no dia da tua prova. Decidir de forma fundamentada pela possibilidade de reintegração familiar e pela colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei, que também será tema da nossa próxima aula, o artigo 28. Nós trataremos das modalidades, tá bem? Das modalidades. Veremos a guarda, veremos a tutela, veremos que mais? A adoção, o mais importante deles. Parágrafo 2º. A permanência da criança e do adolescente em programa de acolhimento institucional. Você viu que agora ele suprimiu o acolhimento familiar. Ele foi direto para o acolhimento institucional. Pensa comigo aí em casa. O que é pior para uma criança ou para um adolescente? O acolhimento familiar ou o acolhimento institucional? Por obviedade, o acolhimento institucional é o pior. Porque o acolhimento institucional é numa instituição pública. Você não tem mais família, você não tem mais tios, você não tem mais nada. Aí você foi para um acolhimento institucional. E lá nós teremos o resgate de valores familiares? Não teremos. Você vai estar junto com a Mariazinha, com o Zezinho, com o Pedrinho, todos na mesma situação de vulnerabilidade, na triste situação deste país, de abandono,
ou do pai, da mãe, que ou estão mortos ou foram presos, ou já perderam o poder familiar e aí não tem mais avós, o tio também é de outro estado, e aí fica difícil a situação daquela criança. Não tem mais família. E aí onde é que ela vai parar? Em acolhimento institucional. E aqui é apenas o acolhimento institucional que traz esse prazo. Qual é o prazo? Vamos lá, o prazo é de 18 meses, regra geral. Regra geral, então, essa criança, esse adolescente não poderá ficar acolhido em uma instituição por mais de 18 meses. Regra geral, olha o pós-vírgula, salvo comprovada necessidade que atenda ao seu superior interesse devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. E por que pode ser um superior interesse da própria criança ou do adolescente? Porque às vezes o seio da sua família, a convivência com o pai ou com a mãe é muito pior. Então é muito pior a gente reintegrar essa criança, esse adolescente que vive numa comunidade carente, vive numa situação de vulnerabilidade, onde ele vê aquela mãe apanhando do seu pai todos os dias, que chega drogado, bêbado, aquele caos familiar que a gente vê tanto. E só realmente quem passa por isso é que sabe. Então o juiz vai analisar. É melhor que ele continue o acolhimento institucional e fuja dessa situação, ou eu vou reentregá-lo naquelas condições precárias? Não, aí vai ser uma decisão do juiz. O que mais? Nós vamos agora para o parágrafo 4º. Será garantida a convivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade responsável, independentemente de autorização judicial. E este é o teu grifo aqui nesta parte do parágrafo 4º. Independe de autorização do juiz a visita periódica que o filho terá na prisão, visitando seu pai ou sua mãe. Não é a melhor condição do mundo, né? Levar uma criança para uma prisão, para um presídio, enfim. Mas é direito dessa criança, desse adolescente? É direito. É tanto direito que independe de chancela de autorização judicial. Mais uma vez, o sentido do ECA está sendo direcionado, né? Pensa comigo aí. Não é essa forma de garantir uma convivência familiar, essas visitas periódicas, não são uma forma de garantir as raízes, essa convivência com os pais, para quê? Para que no futuro ele seja reintegrado no seio da sua família. O ECA vai tentar buscar de todas as formas que esse adolescente, que essa criança fique com seu pai e com sua mãe biológicos. E em medida excepcional não acontecerá isso. E ela será direcionada para o acolhimento familiar, o acolhimento institucional, e futuramente este pai vai perder, essa mãe vai perder o poder familiar. Outra pessoa vai ficar encarregada da sua guarda, depois da sua tutela, até finalmente essa criança, esse adolescente serem adotados por uma outra família. Que mais, gente? Parágrafo 5º. Será garantida a convivência integral da criança com a mãe adolescente que estiver em acolhimento institucional. Bom, aí sim, esse é o pior cenário que a gente possa imaginar. Pior até do que pegar pela mão e levar num presídio, numa prisão, para visitar o pai ou a mãe encarcerados, é a mãe adolescente. A mãe adolescente que está em acolhimento institucional e que tem um bebê. Esse é o pior cenário que pode existir. Você imagina, né? A mãe é adolescente e ela ganhou um bebê e vai ficar com quem? Vai ficar com a mãe, porque isso aí é a regra básica da vida. Um recém-nascido, um bebê tem que ficar com a sua mãe, pelo menos nos primeiros meses de sua vida, até nós vermos qual é a melhor situação para aquela criança. Seguindo o baile, 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção antes ou logo após o nascimento, nós já lemos isso,
será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Só estamos relembrando, já vimos essa situação anteriormente. Parágrafo 3º, a busca à família extensa, veremos na próxima aula do que se trata a família extensa, mas resumindo, família extensa ampliada é aquela que foge do núcleo do seio familiar, que não sejam os pais e filhos, então são tios, avós, primos. A busca pela família ampliada ou extensa respeitará o prazo máximo de 90 dias, prorrogável por igual período, então teu grifo aí. 90 dias mais 90, prorrogável por igual período. 19b, vamos para o 19b agora. A criança e o adolescente em programa de acolhimento institucional ou familiar poderão participar de programa de apadrinhamento. E este Instituto do Apadrinhamento vai encerrar nossa aula de hoje. Então, muito cuidado. Ele também cai muito nas questões de concurso. O que quer dizer apadrinhamento? A própria lei vai nos dizer. O apadrinhamento, parágrafo 1º, consiste em estabelecer e proporcionar à criança e ao adolescente vínculos externos. De qual criança e adolescente nós estamos tratando? Daquela que está acolhida no seio de outra família ou de uma instituição, acolhimento familiar ou institucional. O que nós queremos garantir a essa criança, a esse adolescente? Vínculos externos. Teu grifo prepondera aí. Você vai matar a questão da prova justamente quando você vislumbrar essa locução. Vínculos externos. A instituição para fins de convivência familiar e comunitária e colaboração com seu desenvolvimento nos aspectos social, moral, físico, educacional e financeiro. Parágrafo 2º. Podem ser padrinhos ou madrinhas, sim, mulheres, são madrinhas, pessoas maiores de 18 anos. Teu grifo agora, não inscritas aonde? Nos cadastros de adoção. Então, para você ser padrinho ou madrinha, você não pode estar inscrito nos cadastros de adoção. Parágrafo 3º. Pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente. Isso parece e soa meio bizarro, muito estranho, né? Mas você aí tem que lembrar quando, por exemplo, o Zafari, a Panvel, o Uber adotam uma praça. Essa adoção de praça é mais ou menos como se fosse um apadrinhamento aqui para o ECA. Você imagina uma pessoa jurídica apadrinhando uma pessoa física? Sim. Por quê? Por trás de uma pessoa jurídica é composta por pessoas físicas. Então, sim, uma pessoa jurídica pode apadrinhar uma criança ou um adolescente. E aí, gente, a gente vai deixar a sequência do nosso estudo a partir do artigo 20, então, para a próxima aula. A partir do artigo 20 eu faço uma breve retomada contigo e nós seguimos o nosso estudo do ECA, que provavelmente terão 3 encontros, tá bem? Então essa é a primeira aula do Estatuto da Criança e Adolescente. Essa semana ainda nós concluiremos a segunda gravação e assim, na próxima semana, tu estarás com todo o material do ECA disponível aí na tua casa. Da minha parte foi um enorme privilégio estar mais uma vez contigo aí nessa quarentena. Juntos somos mais fortes. Muito vigor a todos e até a próxima. Valeu!